Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade. Aqui estamos novamente com o nosso momento de fé, nossas pérolas de sabedoria. É a nossa jornada da fé e da sabedoria. E com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. E hoje vamos encerrar o nosso livro de Eclesiastes. Estamos há uma semana meditando no livro de Eclesiastes e hoje vamos compartilhar algumas pérolas de sabedoria no capítulo 11 e 12 de Eclesiastes. E aproveita o dia ou o teu final de semana para ler o livro de Eclesiastes, se você não pôde ler dia a dia os capítulos inteiros, mas vale a pena, são 12 capítulos e aqui nós pelo rádio colocamos conteúdo para te ajudar. Se você perdeu os episódios anteriores pelo rádio, tá tudo no nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá? E também estamos com essas mensagens no Spotify. Procura lá no Spotify, Agindo Deus, quem impedirá? Você vai ver lá a foto dos pastores Edson e Eva e ali vários conteúdos para abençoar você, tá certo? Aí você pode, quem sabe você vai viajar esse final de semana no seu carrão aí, você já faz uma playlist ali no Spotify e vai ouvindo a gente. Você vai ver, vai ser bem legal. Esses dias um jovem vindo lá de Balneário Camboriú para Curitiba, ele disse que fez uma playlist e veio viajando. Não sei se ele estava sozinho ou não, mas sei que ele veio ouvindo as nossas reflexões, que foi muito incrível. Por isso que estamos aqui não só pelo rádio, mas por várias plataformas digitais, inclusive também no canal Agindo Deus, quem impedirá, no YouTube. Vamos então para o assunto de hoje, pessoal. Fechando aqui a nossa semana, lembrando que pela rádio de Guaratuba, nós temos programação também no sábado e no domingo, neste mesmo horário, tá certo? E a rádio aqui em Curitiba, geralmente é de segunda a sexta-feira, tá certo? Logo pela manhã e às vezes repete também em outros horários aí. Importante, gente, que a gente tá junto, pessoal. Junto com Jesus nós vamos longe, pessoal, tá certo? Vamos lá então. Eclesiastes 11 e 12, que conclui aqui o livro de Eclesiastes, mostrando que a verdadeira sabedoria é viver pela fé, aproveitar o tempo e terminar a vida honrando a Deus. E depois de abordar a vaidade das riquezas, no caso Salomão que escreveu, né? Do poder, dos prazeres e da própria sabedoria humana, Salomão encerra Eclesiastes com um chamado à ação. Se tudo nesta vida é passageiro, então devemos viver com propósito, investir no reino de Deus, aproveitar o tempo que Ele nos concede e jamais esquecer do nosso Criador, o Todo-Poderoso. Então a mensagem aqui dos capítulos 11 e 12 é bem clara. A vida é breve, por isso, viva pela fé. Sirva a Deus enquanto há tempo e prepare-se para encontrá-lo. Vamos colocar um tema aqui. Vivendo com propósito, antes que o tempo passe. Você já não ouviu aquela frase? Como o tempo está passando rápido, como voa o tempo. É verdade. Eclesiastes 11, do 1 ao 6, Salomão ensina que ninguém conhece completamente os planos de Deus. Ele diz assim: quem observa o vento nunca prosperará, ou nunca semeará, melhor dizendo, né? Quem observa o vento nunca semeará. Então, ele está dizendo, semeie pela fé, mesmo sem controlar o futuro. Gente, quem espera todas as circunstâncias serem perfeitas, nunca começa nada. Quem sabe você tem um projeto engavetado, tá tudo no papel tá tudo certo, mas tá no papel, falta praticar, você está esperando melhorar, né? Então a fé age mesmo quando não vê todos os resultados. Repetindo, a fé age mesmo quando não vê todos os resultados. Me lembro um episódio de uma pessoa, o sonho dele era ter uma casa própria, mas ele não tinha nem o terreno.
Mas ele, com suas economias, orando a Deus e trabalhando e tal, conseguiu comprar de um loteamento de uma construtora que estava vendendo. Ele comprou um lote lá, uns 360 metros quadrados, e ali já tinha um terreno. Aí o que aconteceu? Ele comprou lá 1.000 tijolos e mandou pôr lá no terreno. Então ele foi meio que profeticamente falando, vamos assim dizer, ele profetizou que ia ter e teve. E daí o que aconteceu? Com 1.000 tijolos, já tinha o terreno, ele foi construindo, né? Ele não conseguiu em 2, 3 meses, mas teve um período de trabalho, ele foi trabalhando ali com amor, com carinho, com fé e fazendo aqui e ali. Então, aí ele conseguiu ter a casa do seu sonho. Mas se ele esperasse melhorar, ele não tinha nem comprado o terreno naquela loteadora, construtora que estava fazendo em prestações ali, e ele conseguiu. Você está entendendo? Então, estou dando um exemplo simples, mas a vida é assim. Então, a fé age mesmo quando não vê todos os resultados. Vamos fazer aqui 3 aplicações disso aqui. Primeiro, quem deseja prosperar precisa plantar. Não tem como você prosperar ou colher se você não planta nada. Segundo, quem deseja colher precisa confiar. Entendeu? Tem que ter confiança. E quem deseja ver milagres precisa obedecer. Sabe por quê? Deus trabalha naquilo que o homem não consegue controlar. Preste atenção. Deus trabalha naquilo que o homem não consegue controlar. Sabe qual que é a lição dessa primeira parte aqui que nós estamos compartilhando com você? A fé sempre planta antes da colheita. A fé sempre planta antes da colheita. Aproveitando a ocasião desse texto, eu quero agradecer a você que é um semeador financeiro no Ministério Agindo Deus, no nosso ministério. Você que tem abençoado, você que tem plantado uma semente de fé. Nós agradecemos em nome de Jesus porque você está recebendo aqui essas palavras para abençoar você. E você tem tido essa reciprocidade, você tem nos abençoado. Muito obrigado. Se a gente está aqui por esta rádio, aqui em Curitiba, ou talvez lá em Guaratuba, enfim, estamos em várias rádios. Nós estamos. Se você me ouve por essa rádio, por quê? Porque você está semeando. Muito obrigado. E você já colheu, mas você ainda vai colher muita coisa, porque você está plantando. E é bíblico. Quem planta vai colher. Você está plantando com fé e com amor? Então pode ter certeza, você já colheu algumas coisas, mas tem colheita boa chegando. Tome posse dessa palavra aí, em nome de Jesus. Então a fé sempre planta antes da colheita. Plante, faça um propósito com Deus, né? Então você nunca plantou, começa a plantar, meu irmão. Começa a fazer isso. Faça com fé, tá certo? Tá bom? Vamos lá então. Segundo item aqui. Alegre-se na vida, mas viva com responsabilidade diante de Deus. É o que diz Eclesiastes 11, do 7 ao 10. Sabe por quê? A alegria, minha gente, a alegria é um presente divino, é um presente de Deus. Deus não é contra a felicidade. Tem gente que pensa que Deus é aquele... tem gente que desenha um Deus assim, tipo, parece que ele está bem idoso, cabelos brancos e com uma marreta na mão e tá bravo, tá nervoso. Tem gente que faz esse desenho desse Deus, né? Eu acredito que esse Deus não é o meu, não. Tá certo? Não sei. Tá entendendo? Deus é amor. Deus é misericordioso, Deus é justiça, com certeza, né? Porém, Ele tem amor para conosco. Deus é um Deus de misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, e ela se renova a cada manhã. Oh, que maravilha! Tá entendendo? Então entenda, Deus não é contra a felicidade. Mas Salomão lembra que toda liberdade deve caminhar junto com a responsabilidade. Aqui que está o detalhe. Então preste atenção, toda liberdade deve caminhar junto com responsabilidade. A verdadeira alegria não nasce da ausência de problemas. Ela nasce de uma consciência limpa diante de Deus. E quem vive apenas para os prazeres termina vazio. Agora, quem vive para Deus encontra satisfação verdadeira. Entendeu? Aí no capítulo 12, do 1 ao 8, ele fala sobre lembre-se do Criador antes que o tempo passe. Este aqui talvez seja um dos textos mais belos
da Bíblia sobre o envelhecimento. Salomão, ele descreve poeticamente o corpo perdendo as suas forças. Ele diz assim: a visão diminui, em alguns casos os dentes caem, as pernas enfraquecem, o sono muda, a disposição acaba. Ele não está sendo pessimista, ele está ensinando uma verdade. A juventude passa, a vida é rápida, o tempo não volta. Por isso, meu ouvinte amado, minha ouvinte amada de Jesus, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12. Queridos, a melhor decisão é entregar a vida a Deus antes que seja tarde. E no fechamento aqui, ele diz sobre o grande propósito da vida. O livro termina com uma conclusão extraordinária. Olha o que ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Depois de experimentar riquezas, fama, conhecimento e prazeres, Salomão conclui: nada substitui uma vida de comunhão com Deus. Nosso sucesso não será medido apenas pelo que construímos, mas pela fidelidade com que vivemos diante do Senhor. Uma pequena ilustração. Conta-se que um agricultor idoso caminhava todos os dias pelo seu pomar. Um jovem perguntou: o senhor ainda planta árvores, mesmo sabendo que talvez não coma todos os frutos? O agricultor respondeu: quando eu era criança, comi frutos de árvores que outras pessoas plantaram. Hoje planto para que meus filhos e meus netos também comam ou colham. A vida nunca foi apenas sobre mim. Assim é o reino de Deus. Toda semente de oração, generosidade, amor, evangelização e fidelidade produz frutos no tempo certo. Talvez alguns frutos sejam vistos nesta vida e outros apenas na eternidade, mas nenhuma semente plantada em Deus é em vão. Entendeu, meu ouvinte querido? Ou minha ouvinte querida, em nome de Jesus? Vamos concluir? Eclesiastes termina, gente, respondendo a uma das maiores perguntas da humanidade: qual é o sentido da vida? A resposta é simples: viva pela fé, aproveite o tempo que Deus lhe deu, invista no que tem valor eterno, honre o Senhor em todas as fases da vida e termine sua caminhada preparado para encontrar o Criador, porque no fim tudo passa, riquezas, fama, juventude, poder, mas aquele que teme ao Senhor constrói uma vida que permanece para a eternidade. Então, eu quero encerrar com essa frase: o tempo passa para todos, mas somente quem vive para Deus transforma o tempo em eternidade. Deus amado e querido, como foi incrível essa semana, Senhor. Obrigado pelo livro de Eclesiastes, que nos ensinou e também nos chamou a atenção para valorizarmos a vida, a comunhão contigo, um bom relacionamento com as pessoas. Espírito Santo, ajuda todos nós. Que tenhamos um dia incrível, debaixo da unção e do poder do teu Espírito Santo. Tenhamos um excelente, próspero e feliz e abençoadíssimo final de semana, Senhor. Abençoa cada família que me ouve. Nos livra de todo mal. Renove as forças de cada um, Senhor. Que os enfermos sejam curados e os milagres aconteçam. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço. E você que está me ouvindo pela rádio em Guaratuba, sábado e domingo, 7h30 da manhã, estamos pela rádio em Guaratuba. Pessoal, beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.